Bom dia, turma do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com a graça de nosso Senhor Jesus. Vamos iniciar aqui a nossa aula virtual hoje, 23 de novembro de 2021, terça-feira. Vamos começar com a nossa revisão de língua portuguesa. E dentro de língua portuguesa, nós temos também a revisão de produção de texto, certinho? Revisão em mãos para a nossa correção. Vamos lá? Número 1. Leia o texto. Aula de natação. João e seu irmão Simão estão na aula de natação. O clube que eles frequentam fica perto da casa deles, em frente à fábrica de botões. Salomão é o professor. Ele nada tão bem como o tubarão. Os meninos vestem seus calções e pulam na piscina, e Salomão sempre elogia. Parabéns, crianças! Continue assim, que em breve serão campeões de natação. Os meninos olham para ele com entusiasmo e satisfação. Graça Batitucci. Então, esse texto está falando sobre a aula de natação, tá? E que o professor, ele nada muito bem, né? E os alunos, eles têm orgulho ali de ter um professor que nada como o tubarão. Bom, e as crianças, né, também gostam muito dessa aula de natação. Por quê? Porque elas querem ser campeões ali desse esporte. E o professor sempre está elogiando essas crianças, né? Bom, vamos para as questões. Agora responda as questões abaixo. Qual o título do texto? Então, o título aqui é Aula de Natação. Vamos escrever aqui, então. Aula de natação. Lembrando que sempre inicia a responder com a letra maiúscula, tá? Quais são os personagens da história? Nós temos o João. Nós temos quem mais? Seu irmão Simão. E nós temos o professor, que é o Salomão. Como eles estão escritos ali com o nome das pessoas, tá? A gente escreve com letra maiúscula o nome dos personagens desse texto. João e Simão praticam qual tipo de esporte? Eles praticam natação, tá? Eles praticam natação. O esporte que eles praticam é perto de que lugar? Então, de acordo com o texto aqui, o clube que eles frequentam fica perto da casa deles, em frente à fábrica de botões. Então, esse é o ponto de referência, tá? Aonde eles praticam esse esporte. Em frente à fábrica de botões. Pinte no texto as palavras que contêm rima. Então, nós trabalhamos durante esse ano todo palavras que rimam, palavras que têm o final igual. Então, nós temos aqui várias palavras, né? Então, nós temos aqui João, termina com ão. Nós temos irmão, que também termina com ão. Nós temos Simão, que termina com ão. Nós temos estão, que termina com ão.
Nós temos natação, que termina com ão. Vamos ver quem mais? Olha aqui, Salomão termina com ão. Tubarão termina com ão. Ah, achei aqui, ó. Botões termina com ões e calções termina com ões. Deixa eu colocar de outra cor, né? Para vocês identificarem aí a diferença do final das palavras. Isso. Vamos ver se tem mais algum. Olha aqui, Salomão. Salomão termina com ão. Salomão com ão. Vamos ver se tem mais algum. Serão, aqui, ó, termina com ão também. Serão. Campeões. Campeões termina com ões. Então, de vermelho esse daqui. Isso. Natação. Natação termina com ão. Então, de amarelo. Natação. Os meninos olham para ele com entusiasmo e satisfação. Também com ão, termina com aotil. Bom, eu tenho aqui outra palavrinha também que rima, que é o frequentam, termina com AM. AM, vou colocar outra cor aqui, tá bom? Vou colocar esse azul aqui. Calma aí, muita calma nesta hora que vai dar certo. Isso. Isso. E aqui eu tenho olham, tá? Frequentam, olham, que termina com AM. Eu tenho pulam também, que termina com AM, tá? Aqui eu tenho tão, que termina com aotil. Tão, isso. Vamos ver se tem mais algum aqui. Olha só o tanto de rimas que eu tenho nesse texto, tá? Bom, vamos para a próxima questão aí. Forme novas palavras acrescentando o sufixo esa. Então, quem é rico tem riqueza, né? Riqueza. Então, eu vou trocar o có e vou acrescentar aqui o queza, tá? Por quê? Porque riqueza não é escrito com C. Então, aqui muda-se o C por QU, certinho? Quem é belo tem beleza. Beleza. Quem é triste tem tristeza. Tristeza. Então, eu formei novas palavrinhas aqui, acrescentando o sufixo esa, né? Lembrando que o sufixo esa é no final da palavra. Agora, acrescente o sufixo oso e forme novas palavras. Quem tem amor é amoroso. Então, eu acrescentei aqui o oso, né? Quem tem carinho é carinhoso. Também formei novas palavras aqui. Quem tem sabor é saboroso. Isso. Circule os prefixos e sublinhe os sufixos. Vidraçaria, qual é o prefixo nesta palavra? Então, só relembrando aqui o que é prefixo, é a palavrinha que eu vou acrescentar antes do radical, antes da palavra já formada. E o sufixo eu vou acrescentar depois
depois do radical, tá? Então, é só para relembrar o que é prefixo e o que é sufixo. Então, vidraçaria. Qual é o radical? O radical aqui é vidraça, né? Então, a palavrinha já formada, vidraça. Então, acrescentou o quê? Acrescentou o ria, que virou vidraçaria. Então, é prefixo ou sufixo que acrescentou? Sufixo. Então, se é sufixo, ó, nós vamos sublinhar. Então, vamos sublinhar aqui. Sufixo, tá? Isso. Dentadura. Dentadura vem de qual palavrinha? Qual que é o radical? Vem de dente, tá? Acrescentou também um sufixo em dentadura. Acrescentou o ura. Então, também eu vou sublinhar, porque é um sufixo. Veio depois do radical. Lapiseira. Ó, lapiseira. Qual que é a palavrinha formada já? Qual que é o radical? Lápis, né? Lápis é o radical. Eu acrescentei o quê? Eira e formou lapiseira. Também acrescentei o quê? Sufixo. Então, eu vou sublinhar também. Ilegal. Qual é o radical dessa palavra? Legal. Legal já é a palavrinha formada. O que eu tive que acrescentar? A letrinha I. E foi antes da palavra formada. Se foi antes, quer dizer que é um prefixo. No prefixo eu vou circular. Então, circulei aqui a palavrinha ilegal. E infeliz é um prefixo também que foi aqui acrescentado antes do radical. O radical é qual? É a palavrinha que já está formada, que é feliz. Então, acrescentei Também vou circular. Ok? Certinho aí? Vamos para número 3. Reescreva as frases, substituindo as palavras destacadas nas frases pelos pronomes adequados. Então, vamos relembrar quais são os pronomes? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Joana e Sandra assistiram ao novo filme no cinema. Então, eu vou substituir Joana e Sandra por um pronome. Iniciando com letra maiúscula, eu vou substituir por elas. Elas assistiram ao novo filme no cinema. Letra B. Eu e Patrícia viajamos no feriado. Então, eu vou substituir o eu e Patrícia por nós, tá? Nós viajamos no feriado. Letra C. A menina nada na piscina do clube. Vou substituir a menina por ela. Ela nada na piscina do clube. Número 4. Numere as colunas de acordo com a legenda. 1 para pronome possessivo e 2 para pronome demonstrativo. Este é pronome possessivo ou demonstrativo? Demonstrativo. Então, número 2 aqui. Este demonstrativo. E teu? Teu é possessivo. Número 1 aqui no teu. Teu possessivo. Nosso. Nosso também é possessivo, né? Número 1 também. Nosso possessivo também. Minha também possessivo.
minha possessivo. E isso, demonstrativo. Então, número 2 aqui, demonstrativo. Número 5, complete com um pronome. Temos muita paciência com vocês. Então, vamos substituir, acrescentar aqui o nós. Nós temos muita paciência com vocês. Vai passear? Ele vai passear ou ela vai passear, tá? Ele ou ela vai passear. São amigos. Eles são amigos. Eles ou eles, né? Eles são amigos. Marque com X na frase com pronome possessivo. Compraste tua roupa? Esta aqui é minha bicicleta. Nós temos um pronome possessivo aqui que é o minha. Olha o minha aqui. Então, vamos marcar o X aqui, na segunda frase. Número 7. Complete as palavras com X e coloque o som de cada X de acordo com a legenda abaixo. A. X com som de CH. B. X com som de Z. C. X com som de S. D. X com som de CS. E E. X com som de SS. Então, vocês já viram que o X, ele produz vários sons, mas a escrita é com X. A pronúncia sai com outros sons, mas a escrita com X. Oxigênio é com X, né? Oxigênio, todas as palavras aqui, né, são escritas com X. Mas qual que é o som do oxigênio quando eu pronuncio? É o som do CS, ó, CS. Então, vou colocar letra D com o som do CS. Então, coloca aqui o som do CS, isso, som do CS. Depois, nós temos aqui lagartixa, lagartixa, escrita com X. E sai o som do chá. Qual que é o som do chá? CH. Explosão, explosão, ó, o som do S, né? Então, aqui, vamos colocar o S. Trouxe, trouxe, vou colocar o X aqui, ó, trouxe, o som do SS. Saxofone, saxofone, escrito com X, saxofone, escrito com X, e tem o som do CS, tá? Saxofone, som do CS. Enxergar, escrita com X, e tem o som do CH, ó, enxer, enxer, né? O xer, então, o som do CH. Depois, nós temos aqui auxiliadora, né? Auxiliadora, escrita com X, mas tem o som do si, auxi, então, som do SS. Depois, nós temos coxinha, coxinha, escrita com X, e tem o som do xi, do CH. Próximo, escrita com X, e tem o som do si, ó, próximo, SS. Reflexão, reflexão, escrita com X, e tem o som do CS, reflexão. Depois eu tenho aqui máximo, escrita com X, e tem o som do O, máximo, si, do SS. Depois eu tenho maxilar, maxilar, escrita com X, e eu tenho o som do CS. Depois eu tenho aqui, ó, exatidão,
Gratidão, escrita com X, e eu tenho o som do Z. Som do Z. Depois eu tenho texto, ó, o som do S, escrita com X, tá? Mas tem o som do S, que é o S. Excursão, excursão também escrita com X. E tem o som do S, né? Do S aí. Ok? Certinho? Procure o nome das imagens no diagrama. Então, vamos ver quem conseguiu achar todas essas imagens. Aqui já achamos de cara corneta, né? Corneta. Então, aqui corneta. Vamos riscar aqui corneta. Depois nós temos o que, ó? Vamos procurar carta. Tem carta aqui? Acho que não, mas achei aqui, ó. Cortina. Cortina. Aqui, cortina. Vamos riscar cortina aqui. Vamos pôr o quadradinho também, fica mais fácil pra mim. Porta. Achei porta. Então, vamos colocar aqui também na porta. Que mais? Vamos procurar mais aqui. Sorvete. Sorvete, aqui, sorvete. Depois nós temos árvore. Árvore, aqui árvore, né? Nós temos também tartaruga. Tartaruga aqui. Nós temos torneira. 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 Nós temos também, vamos procurar mais, sardinha, ó. Sardinha. Simboliza aqui o peixe, né? Sardinha. O que mais? Colar. Achei o colar agora, já sumiu. Vamos ver, cadê colar? Aqui, ó. Colar. Então, aqui o colar, tá? Abajur. Aqui nós temos abajur. Isto. O que mais? Circo. Aqui nós temos o circo. Circo. Isto. Caderno. Aqui nós temos o caderno. Caderno. Isto. Lanterna. Aqui nós temos a lanterna. Então, lanterna aqui. Carta, que eu tinha achado. Então, eu acredito que isso aqui é a imagem de uma carta, tá bom? Barco. Aqui, barco. Barco, isto. Aqui nós temos o morsa, que é este animal aqui, tá bom? Isso, morsa. E sobrou o animal marmota, tá? Que é esse animal aqui. Eu também não conhecia ele, né? O nome dele. É novo para mim também. Então, achamos todas as imagens aí, todos os nomes. Lembrando que essas palavras aqui são escritas com ar, ir, or, ur, tá? Nós trabalhamos aí, né, essas sílabas. Número 9. Forme palavras ordenando as sílabas. Então, as sílabas estão embaralhadas. Existe confusão? Não. Existe confusão. Confusão. E aqui existe zoar? Não. Existe azul. Existe pelinzar? Não. Existe limpeza. Limpeza. Existe denhosé? Não. Existe desenho. Desenho.
Então, a gente viu aí palavras que são escritas com S e tem o som do Z, e palavras que já são escritas com o Z, e porém tem o mesmo som de Z mesmo. Complete com um verbo da terceira pessoa que termina com ão ou ão. Amanhã elas para a Bahia. O verbo viajar. Então, esse verbo viajar aí, eu vou conjugar ele para a terceira pessoa. E ele será que vai terminar com ão do AM ou ão do AOTIL? Né? Eu sei que eu só uso o ão do AOTIL no verbo do futuro. Futuro quer dizer que ainda vai acontecer, não aconteceu. E o verbo ão, que termina com AM, eu posso usar ele no presente e posso usar ele no passado, tá? Bom, então aqui já tá me dando uma dica. Amanhã quer dizer que ainda não aconteceu. Então, amanhã elas viajarão para a Bahia. Então, é o verbo aqui viajar. Eu vou conjugar ele para a terceira pessoa e vou terminar com AOTIL. Então, amanhã elas viajarão para a Bahia. Eles, o jogo da virada, o verbo ganhar. Então, eles o quê? Ganharam o jogo da virada. Ganharam o jogo da virada, tá? Então, aqui termina com a M. E os presentes ontem, entregar. Então, entregarão os presentes ontem, tá? Ontem quer dizer que já aconteceu. Então, entregarão? Não, é entregaram, tá? Entregaram os presentes ontem, porque já aconteceu. Então, aqui eu tenho na letra A um verbo no futuro que vai ainda acontecer. Na letra B, eu tenho um verbo do presente que está acontecendo. E na letra C, eu tenho um verbo aqui no passado, tá? Que já aconteceu. Número 11, complete as frases com um verbo abaixo que indica uma ação. Leem, passeia, brincam, dirige e comendo. Paulo e João de carrinho. Qual é o verbo que eu vou colocar aqui? O que eles estão fazendo? Paulo e João brincam de carrinho. Então, vamos escrever aqui, brincam de carrinho. As irmãs, um livro. As irmãs, o quê? Leem um livro. Papai, o carro. Papai, o quê? Qual é a ação que o papai faz com o carro? Dirige o carro. Bia está sopa. Qual é a ação que a Bia está fazendo com a sopa? Comendo sopa. Janete com seu cachorro. Qual é a ação que a Janete está fazendo com o seu cachorro? Passeia com seu cachorro. Então, nós completamos aqui com uma ação. E essa ação significa o quê? Significa que é um verbo. Número 12. Procure no diagrama os verbos que terminam com ão ou ão. Então, eu tenho aqui, né, o diagrama. Vamos ver, vamos escrever aqui com ão no passado e aqui com ão no futuro. Eu já sei que no passado termina com AM e no futuro AOTIL. Então, já achei uma aqui, ó, ganharam, tá? Então, vou escrever aqui, ganharam. Depois eu tenho aqui, sorriram, sorriram. Vou escrever aqui também no passado, sorriram. Depois eu tenho, vamos procurar mais, ó, não terminou, terminou com ão, né? Vamos ver, olharão,
Aqui, ó. Olharão. Olharão no futuro. Vamos escrever aqui no futuro. Olharão. Isto. Depois eu tenho aqui, ó. Dormecerão. Adormecerão. Começa aqui, ó. Adormecerão. Então, vamos escrever aqui. Adormecerão. Depois eu tenho aqui, ó, puseram. Puseram no passado. Puseram. Isto. Depois eu tenho aqui, ó, terminando com ão. Vamos ver, panharão, acompanharão, isto, acompanharão, terminando com ão, então, futuro, acompanharão, isto. Tem mais algum? Fizeram, aqui, ó. Fizeram. Então, fizeram. Vamos colocar aqui no passado. Fizeram. Fizeram. Isto. Mais algum? Ficarão. Achei aqui, ó. Ficarão. Então, no futuro. Ficarão. Acho que acabou agora, né? Parece. Bom, vamos para número 13. Complete as frases com o verbo comprar no futuro. Então, quer dizer que ainda vai acontecer. Eu ainda vou comprar, tá? Então, eu a bola. Conjugar o verbo comprar no futuro. Quer dizer que eu comprarei a bola. Comprarei. Comprarei a bola. Tu o quê? Comprarás a bola. Tu comprarás a bola. Tu comprarás a bola, não, né? O livro. Tu comprarás o livro. Ele ou ela comprará a panela. Ele ou ela comprará a panela. Nós o quê? Compraremos o relógio. Nós compraremos o relógio. E vós? Comprareis o rádio. Comprareis o rádio. Eles ou elas comprarão sapatos. Eles ou elas comprarão sapatos. Certinho? Conjugue os verbos abaixo. Então, eu vou passar o verbo cantar para o passado e o verbo estudar para o presente. No passado, significa que já aconteceu. Então, o verbo cantar, eu cantei. Eu cantei. Tu cantaste. Cantaste. Ele ou ela cantou. Cantou. Alguns livros vem você aqui no pronome, tá bom? Ele ou ela cantou. Nós cantamos. Nós cantamos. Vós cantastes. Então, aqui no tu, eu coloquei no singular, tá vendo? Tá na segunda pessoa do singular, tá? Sem o S. E aqui eu já acrescento o S, tá? Então, aqui já está no plural. Eles ou elas cantarão. Cantarão.
Agora vou passar o verbo estudar para o presente. Presente é o que está acontecendo no momento. Eu estudo, estudo. Tu estudas. No presente aqui já fica no plural, tá? Tu estudas. Ele ou ela estuda. Ele ou ela estuda. Aí eu já tiro o essinho aqui, tá bom? Nós estudamos. Estudamos. Vós estudais. Estudais. Eles ou elas estudam. Estudam. Ok? Certinho aí? Circule o sujeito e sublinhe o predicado nas frases. Letra A. Aquela escola é muito organizada. Qual é o sujeito dessa frase? Quem é muito organizada? É aquela escola. Então, eu vou circular aqui aquela escola, que é o sujeito, tá? Como é aquela escola? Muito organizada. Muito organizada, eu vou sublinhar, que é o predicado. Letra B. Meu animal de estimação é saudável, tá? Quem é saudável? Quem é saudável? Meu animal de estimação. Então, eu vou circular o sujeito aqui, ó. Meu animal de estimação, tá? Tá. O meu animal de estimação é o quê? O que ele é? Saudável. Então, saudável é o predicado. Sua casa é muito bonita, tá? Quem é muito bonita? Sua casa. Então, eu vou circular aqui sua casa, tá? Que é o sujeito. O que sua casa é? Muito bonita. Então, eu vou sublinhar aqui o predicado. Então, quando eu faço as perguntas, fica mais fácil de eu identificar qual que é o sujeito e qual que é o predicado das frases. Use M de mamãe ou N de navio. Nós já sabemos que nós temos uma regrinha aí para usar o M, que antes de B e P eu utilizo M de mamãe. E nas outras consoantes eu utilizo antes N de navio. Então eu tenho aqui tambor. Tambor, eu já sei que tem o B aqui. Se tem o B, eu vou colocar a letrinha M. Banco. Banco não tem B e não tem P. Então, eu sei que eu vou utilizar a letrinha N. Samba. Samba tem o B. Então, antes de B, eu utilizo M. Campo. Campo tem P. Antes de P, eu utilizo M. Limpo. Limpo tem P. Antes de P, eu utilizo M. Bambolê. Bambolê tem o B aqui. Antes de B, eu utilizo M. Merenda. Merenda com D de dado aqui, ó. Não utilizo o M. Vou usar o quê? É uma outra consoante. Então, é a letrinha N. Laranja. Laranja tem o J aqui. Antes de outra consoante, sem ser o B e o P, eu vou utilizar N. Bambuzal. Antes de B, eu utilizo M. Temporal. Antes de P, eu utilizo M. Lombo. Antes de B, eu utilizo M. Mundo. Mundo não é B e nem P. É a letrinha D de dado. Então, antes de D, eu utilizo N. Certinho? Compreenderam aí a regrinha? Espero que sim.
complete com Gé, Gi ou Gé e Gi. Então, nós temos o Gé e Gi, que se escreve com G, e nós temos o Gé e Gi, que se escreve com o J. Porém, o som dos dois é igual. Então, nós temos aqui girino. Girino, eu escrevo com G-I. Giló, giló com J-I. Gilete, gilete com G-I. Gelatina com G-E. Jiboia com J-I. Então, para eu identificar e saber quais são as palavras escritas com G, com G ou com J, eu tenho que o quê? Praticar a leitura, ler, tá? Para conhecer as palavras. Escrevo substantivo coletivo de flores. Qual é o substantivo coletivo de flores? Flores é ramalhete, tá? Substantivo coletivo de flores, ramalhete. Ramalhete. Substantivo coletivo de abelha, enxame. Abelha, enxame. Substantivo coletivo de uva, cacho. Uva, cacho. Substantivo coletivo de boi, boiada. Boiada. Substantivo coletivo de estrela, constelação. Constelação. Lembrando, gente, que substantivo coletivo pode ter também vários substantivos coletivos daquela mesma palavrinha, tá bom? Então, pode ser que você tenha colocado outro. Igual flores, pode ser um buquê. Abelha, pode ser colmeia, tá bom? Então, pode ser que você tenha colocado outro substantivo coletivo aí. Então, é um conteúdo que a gente trabalhou no bimestre passado e ele vem reforçar neste quarto bimestre também, tá? Ache no diagrama o antônimo das seguintes palavras. Então, eu sei que o antônimo é o contrário da palavra, contrário. Então, eu já tenho aqui, ó, grande, pequeno, tá? Pequeno. Então, já achei aqui grande, pequeno. Depois eu tenho aqui, vamos ver qual que nós vamos procurar outro aqui, ó, estreito. O que é estreito aqui? Largo, né? Largo, estreito. Essa rua é larga, essa rua é estreita, né? Bom, vamos procurar outro aqui. Vamos ver se a gente acha. Bonito, aqui, ó, bonito. Feio, bonito, feio. Grosso, grosso é fino. Então, o antônimo de grosso, fino. Fundo, raso. Pobre, rico. Então, pobre, rico. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Frio, quente. Será que tem quente? Aqui, ó, quente. Frio, quente. Certo. Certo, errado. Será que tem um errado? Aqui, ó, errado. Certo, errado. E perto? Perto é longe. O antônimo de perto, longe. Vamos ver se a gente acha o longe? Acho que não tem aqui o de perto, não. Tá? A professora não achou aqui longe, o antônimo, perto, longe, né? Eu não achei. Ou poderia ser também distante, né? Distante. A gente desconsidera esse daí, tá bom? Bom, informe o sinônimo de alegre. O sinônimo quer dizer um outro significado que alegre, o mesmo que alegre. Feliz, né? Feliz, contente, tá? Feliz,
Vou pôr feliz e contente. Achar, o mesmo que achar. Encontrar. Encontrar. Achar, encontrar. Então, sinônimos são palavras que têm o mesmo significado. Faça uma carta de leitor a um jornal sobre qualquer tema. Então, aqui você vai escrever uma carta para um jornal, tá? Então, essa carta vai ser direcionada a um jornal sobre qualquer tema. Lembrando que na carta de leitor, você vai dar a sua opinião, né? Ou você vai dar uma sugestão, ou fazer uma crítica sobre determinado tema. Quais são as partes de uma receita culinária? Então, a gente viu que a receita culinária é um tipo de gênero textual, tá? E a receita culinária, ela tem que ter primeiro o quê? O título. Então, ela tem que ter título da receita. Ela tem que ter o quê? Ingredientes. Então, ela tem que ter ingredientes. Ela tem que ter o quê? Modo de preparo. Isso é o modo de fazer, tá? Modo de preparo. Modo de preparo. E para finalizar a receita, ela tem que ter rendimento, tá? Rendimento é a quantidade, né, de porções que vai dar aquela receita, quantidade de pedaços, né, a quantidade ali daquela receita, certinho? Então, essas são as partes que tem que ter numa receita. Lembrando que a receita é um tipo de gênero textual. De acordo com a imagem, você vai continuar a história em quadrinhos, dando fala aos personagens. Isso. Então, aqui, de acordo com essa imagem aqui, você vai criar aqui a história dando fala aos personagens. Então, vai fazer os balãozinhos aí de acordo com a fala, tá? De cada um. Beleza, então? Bom, terminamos, então, aqui a nossa correção na revisão de português. Ela é extensa, tá? Mas é necessário a gente fazer a correção. E agora vamos para a correção na revisão de matemática. Pega lá a revisão de matemática.